Fala, gurizada. Bom, nós vamos ver então aqui como alguns estavam com dificuldade na parte simulador, principalmente por perder a aula. Eu vou gravar um vídeo, vou deixar no canal aqui também. E se mais alguém tiver dificuldade, consegue fazer uma simulação. Então, partindo do pressuposto que a gente vai fazer um programa de fresamento, então nós vamos fazer um programinha bem simples, como se fosse só um programa de acabamento, né? Em que a gente vai tirar os 5 milímetros aqui dessa peça de uma vez só, vindo do pressuposto que ela vinha vir um bloco retangular 150, 120 e 15 de altura, e que a gente vai fazer esse contorno aqui, certo? Bom, a gente lembra que quando a gente estava fazendo só a parte das coordenadas, o que, que a gente fazia? A gente vinha, pegava uma determinada peça que a gente ia fazer, e daí a gente arrumava os pontos, certo? Então, por exemplo, aqui vai ser o ponto A, aqui em cima vai ser o ponto B, aqui vai ser o ponto C, e aqui embaixo o ponto D. Lembrando que a parte que a gente vai cortar vai ser aqui, aqui, aqui e aqui. Então não tem nenhum ponto que vai começar em x0 e y0 agora, certo? Eu não vou entrar muito na parte das coordenadas, porque a gente já viu, tá? E de qualquer forma, se vocês tiverem alguma dificuldade, para quem está assistindo online pode ver alguns vídeos anteriores que tem. E para quem está fazendo na sala, a gente pode tirar as dúvidas na sala, tá? Bom, então aqui, para a gente fazer essa peça aqui, o programa que eu passei em sala é esse daqui, ó. Que eu falei para vocês ainda, ó. Anotem, deixem anotado no caderno de vocês, porque a maioria das coisas que a gente for fazer, a gente só vai precisar mudar alguns parâmetros a partir desse programa de base aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar a destrinchar esse nosso programa aqui. E daí eu entreguei para vocês também a lista de códigos G, códigos M e uma tabela com as rotações. Para facilitar, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, tá? Mas nós vamos começar a olhar e ver o que cada uma dessas coisas aqui significa. Bom, o O001, que ele está aqui, nada mais é do que o número do programa. Então lá na máquina vai ter vários arquivos, pode ter o O0001, 0002, 0003 até o 9999, que basicamente é o número de programas que a máquina comporta. Aí a gente tem que selecionar, ir lá e achar. Então, no caso, a gente teria que ver na máquina qual que é o programa que está livre lá, que não foi ocupado na memória da máquina, para a gente criar e poder digitar o nosso programa ali, partindo do pressuposto que a gente vai fazer ele direto na máquina, tá? Bom, de resto, a gente vai começar a destrinchar agora. Então, essa primeira linha aqui, ó, ela vai ser a nossa linha de cabeçalho, tá? Que é uma linha que nós vamos copiar e que a gente sempre vai utilizar em todos os programas, beleza? Então, o G17, o que que ele significa? Seleciona um plano de trabalho XY. Então, é aquele plano de trabalho normal, né? Que a gente geralmente utilizava tirando as coordenadas em X e Y e deixando a altura como Z. O G21, entrada de dados em milímetros. Se fosse o G20, a gente deixaria entrada de dados em polegada, beleza? Mas como nossa programação geralmente são em milímetros, a gente deixa sempre em milímetros. O G54, bom, aqui ó, lá do verso da folha, o G54 é o primeiro sistema de coordenada de trabalho. É basicamente onde que a gente vai salvar na máquina o nosso sistema de coordenadas. A gente pode usar o G54, o G55, o G56 e assim por diante, tá? Mas o G54 é o primeiro que o mais comum de ser utilizado. Então, eu posso utilizar outro? Até posso, mas se eu utilizar o G55 na máquina, eu tenho que fazer o zeramento em G55 também, tá? Mas, por padrão, nós vamos utilizar sempre o G54. O G90 é o sistema de coordenadas absolutas, que é aquele que vai ser sempre a partir do ponto zero, é o que a gente viu. E o G94
é o avanço em milímetros ou polegada por minuto. Como nossa programação está em milímetros, vai ser em milímetros por minuto, tá? O G95 geralmente a gente vai utilizar o torno, que é em milímetros ou polegada por rotação, beleza? Bom, T1M6. Agora a gente vai entrar na parte das funções aqui. Então, toda vez que a gente tiver uma função G, uma função preparatória, né? X, Y e Z vai ser função de posicionamento. O T sempre vai ser a seleção da ferramenta, beleza? Então, toda vez que eu ver T1, ferramenta 1. T2, ferramenta 2. T3, ferramenta 3. E assim por diante. E o M6 é uma função miscelânea, e o M6 significa efetuar a troca da ferramenta. Então, aqui o que eu estou falando? Selecione a ferramenta 1 e troque a ferramenta, tá? Geralmente, se a gente não arrumar o M6, ele não vai efetuar a troca, ele vai entender que a próxima ferramenta é a ferramenta 1, mas ele não vai trocar. E uma coisa importante, algumas máquinas, não são todas, mas algumas você tem que deixar selecionar a ferramenta numa linha e o M6 na outra, tá? Mas no simulador tem que ser os dois na mesma linha. Então nós vamos deixar os dois aqui para a gente poder simular. Mas na máquina que a gente tem lá na escola, que é um Home, um Discovery 560, se a gente deixar os dois na mesma linha, não vai funcionar. Então para simular a gente deixa na mesma linha, mas para passar para o programa, para a máquina depois, a gente vai deixar em linhas diferentes, tá? Nós vamos utilizar para fazer esse contorno, então, uma fresa de 12 milímetros, beleza? Bom, aqui a gente tem agora o S2800. O S sempre vai ser a rotação, é speed, né, em inglês. O T é de tool, de ferramenta, e o S é de speed, 2800. Então ele está falando para gerar 2800. Como que eu sei isso? Eu vou naquela tabela que eu também entreguei para vocês, né, uma tabela que já tem as velocidades de corte e rotação já calculados. Aí eu vou achar. Tenho minha fresa de 12, né? Eu vou fazer o desbaste. Aqui, na verdade, é 2.300. Eu copiei errado. Então, aqui, quando eu for aqui, tem que ser 2.300, ó, né? Que é o material, supondo que a gente vai usar um aço 1020. O S vai ser a rotação, e o F que vai ser o avanço. Então, aqui, fresa de 12, 2.300 para fazer desbaste, 320 de avanço. Então, aqui o S 2.300 e o F 320. Então, se quiser, já deixa anotado, né, no caderno de vocês, que eu sempre tenho que olhar o S e o F a partir da ferramenta que eu vou estar utilizando, eu tenho que olhar na tabela, tá? Em relação agora ao M3, ele vai me falar daí para girar no sentido horário. Então, ligar a rotação do eixo árvore no sentido horário. Se for uma ferramenta esquerda, vai ser no sentido anti-horário. Mas 99% das vezes a gente vai utilizar o M3, tá? Salvo em raros casos que não. Aqui, G0, X-12, Y-12. É basicamente para ele descer um pouquinho mais para baixo dessa peça. Então a gente tem a peça aqui, a minha ferramenta vai ficar mais ou menos aqui onde está o mouse, ó. Então ela vai ficar 12 para a esquerda e 12 para baixo. É só uma garantia de que quando ela for descer para cortar, ela não vai descer em cima da peça. Então nós estamos usando por conveniência, sempre que a fresa é 12, menos 12, menos 12. Se a fresa for de 10, a gente joga menos 10 e menos 10, tá? Como são ferramentas pequenas, a gente está usando diâmetro, mas é importante só que ela tenha um pouquinho mais do que o raio. Então, se for uma fresa de 12, ela tem que ser mais do que 6, certo? Para ela descer e então vai pegar. Quanto mais, pelo menos uns 2 milímetros. Então, se fosse menos 8, já está tudo certo. Se for um prateleira de 20, menos 12, também já está tudo certo. Mas, para ficar mais fácil de vocês lembrarem, a gente vai estar utilizando sempre menos 12, tá? Um G0 para ela ir fazer o avanço rápido que nem a gente já tinha visto antes. Agora, ela tá menos 12, mas ela tá lá em cima. Então a gente vai mandar ela descer e ficar 5 milímetros para cima da nossa peça. É o que a gente chama de altura de segurança, né? Ou fator de cagaço. Então a gente vai ter aqui, a gente vai ligar o G43H1. O que é o G43?
o G43, ele nada mais é do que ativa a compensação da ferramenta em direção positiva. Por quê? Porque a gente pode ter várias ferramentas diferentes. Então, eu posso ter uma broca que seja curtinha, posso ter uma broca que seja mais longa, posso ter uma fresa maior, um pastilheiro que seja mais comprido. E a máquina, ela não sabe qual ferramenta tá, digamos assim. Então, você tem que informar para ela compensar aquela diferença de altura das ferramentas de acordo com a ferramenta que você está utilizando. Então, se eu estou com a ferramenta 1, eu tenho que utilizar o H1. Se eu estou com a ferramenta 2, eu tenho que utilizar aqui o H2, tá? Para eu conseguir fazer o zeramento lá na máquina de acordo também. Isso vai se comportar da mesma forma com o D. Então, se é T2, tem que ser H2 e D2. Se for T3, tem que ser H3 e D3, tá? Enquanto o G43 liga a compensação de altura, o G41 vai ligar a compensação do raio da ferramenta. Ou seja, ele vai compensar o diâmetro que eu tenho, enquanto o G43 vai compensar a altura que eu tenho da ferramenta. Beleza? Então aqui tanto faz. Posso utilizar a T1, H1 e D1, ou T2, H2, D2, T3, H3, T3, enfim, qualquer posição desde que você tenha espaço na máquina. No caso da nossa, ela tem 22 ferramentas, então eu posso utilizar até a T22, 22, a T22, H22 e D22, certo? Beleza. Então, vamos manter na 1, que é o primeiro programa que a gente está fazendo. Então, partindo do pressuposto que não tem ferramenta nenhuma montada lá na máquina, a gente vai utilizar só ela e beleza. Bom, agora aqui então a gente posicionou, mandou ela vir rápido e ficar 5 milímetros por cima da peça. Agora, a gente vai mandar ela descer na altura que ela vai cortar. Então, nesse nosso caso do fresamento aqui, ó, a gente vai descer 5 milímetros, ó. Então, ela tem que abaixar assim. Como ela vai abaixar para baixo do ponto zero, né? O ponto zero está aqui em cima, então eu tenho que jogar menos 5. Quando ele estava 5 positivo, ele estava para cima da minha frente. Beleza. Então, aqui agora eu vou ter Z-5. E quando eu começo a cortar com G1, G2 e G3, eu sempre tenho que informar o avanço, que é o F, né? Então o F a gente viu que é 320 de acordo com aquela tabela lá das fresas que eu deixei para vocês, certo? Então ele está mandando ir numa velocidade controlada. Por quê? Porque senão ele vai pegar o último avanço que teve na máquina, pode ser um avanço muito alto ou pode ser um avanço muito baixo para a nossa ferramenta. E o M8, se vocês olharem na tabela aqui, vai ser ligar o fluido de corte. Ó. Então liga o refrigerante de corte pelas mangueiras externas ao eixo ar. Beleza. Agora, a gente vai ligar a compensação de diâmetro, certo? Que é o G41, compensação de raio à ferramenta à esquerda do perfil. Por quê? Porque nós vamos fazer este caminho aqui, ó. Nós vamos partir daqui, vamos vir para cá e subir, ó. A ferramenta vai estar passando aqui, aqui, depois ela vem para cá, certo? Então, se eu não ligar o G41 e eu mandar a coordenada, minha fresa tem 12, ela vai ficar o centro dela aqui, ó. E ela vai tirar 6 milímetros a mais para cá, ó. 6 milímetros aqui. Mas, quando eu ligo a compensação, ela vai vir tangenciando, ó. Ela vai compensar o raio e vai pegar exatamente a parte da circunferência ali externa, né? E vai fazer aquilo dali. Então, a máquina já isso para você. Senão eu teria que deixar o X aqui como para ela jogar o 6 a mais. Mas é muito mais fácil eu jogar o raio lá da minha ferramenta lá na máquina e falar para ela fazer a compensação. Beleza? Bom, então G41D1 é liga a compensação de diâmetro de raio da minha ferramenta. G1 para ela ir em linha reta. Agora, o X7 e o Y-12, o Y-12 a gente sempre vai manter o mesmo Y daqui, que é de acordo com a ferramenta, tá? O X7 é o mesmo X do ponto A, sempre. A gente está só alinhando. Então, antes a gente estava com a ferramenta aqui embaixo, ó. Agora a gente vai alinhar ela aqui, ó, certo? Com o G41, para a gente poder começar a subir, beleza? Agora,
Daqui para baixo vão ser as coordenadas. Então, eu estava aqui embaixo, vou vir para o ponto A. Então, a ferramenta vai vir para cá, né? Então, veio no ponto A, subi até aqui no ponto B, vim para o ponto C. Então, G1 x7 y7, G1 x7 y113. Depois, vim para cá e volto para o ponto A. Sempre tem que me lembrar de só porque senão ela vai fazer o U aqui em cima, né? Como se fosse, e não vai cortar a parte de baixo. Beleza? Então, tudo isso daqui é basicamente só ver a parte coordenada que nem a gente tinha visto nas aulas anteriores. Terminei essa parte coordenada, o que que eu vou fazer? A ferramenta está aqui, né? Agora eu vou mandar ela afastar de novo. Afastar para vir para aquele ponto inicial para eu poder encerrar meu programa. Então, eu vou desligar a compensação de raio. Por quê? Porque com o G41 eu ligava, agora com o G40 eu desligo, tá? Então, se eu for vir aqui, ó, G40 cancela a compensação de raio da ferramenta. Então, eu desligo e volto para a mesma posição que eu tinha aqui em cima, ó. X menos 12 e Y menos 12. Só que como ela está em contato com a peça ainda, quando eu ligo esse comando, ela está aqui, ó. Ao invés de utilizar o G0 para ela ir rápido, eu vou utilizar o G1 para garantir que ela não vai forçar nada da ferramenta. Beleza? Fechando isso, minha ferramenta estava aqui cortando, eu só vou mandar ela subir para ficar mais fácil de eu tirar a peça depois e tirar ela da máquina, tá? Então usei 150 para ela ficar a ferramenta 150 milímetros, vai dar uma altura de paquímetro aqui mais ou menos, né? Para ela ficar para cima. E o M9 desliga o fluido de corte, né? Então, funções M aqui. O M9 desliga o fluido de corte e o M30 termina o meu programa, tá? Esse é o nosso programa padrão. Então, o que que eu tenho que me preocupar em mudar sempre no meu programa? Vou deixar aqui até com uma outra cor para ficar mais fácil de visualizar. Se a ferramenta for diferente, eu tenho que deixar o x-12 e o y-12 aqui diferente. Aqui, que é o y-12, tem que ficar diferente. E o x-12 e y-12 aqui tem que ficar diferentes também. Sempre o mesmo diâmetro da ferramenta. Além disso, o S e o F eu tenho que olhar sempre na tabela, de acordo com a ferramenta que eu tenho. O T, se eu estou utilizando a ferramenta 1, eu tenho que utilizar H1 e D1, senão vai ter que ser H2 e D2, tá? Ou H3, D3, enfim, de acordo com a ferramenta que eu estou utilizando sempre. O Z, aqui esse Z-5, eu tenho que mudar de acordo com a profundidade de corte que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer, se eu vou cortar 5, eu deixo Z-5, se eu vou cortar 7, eu deixo Z-7 e assim por diante, tá? Isso, lógico, partindo do pressuposto que a gente vai tirar todo o material de uma vez só, que não vai acontecer depois, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente a parte sobre o programa, mas por enquanto eu não quero confundir vocês, a gente está fazendo um programa como se fosse tirar tudo de uma vez só. Fora isso, a gente tem que fazer a parte das coordenadas de acordo com a peça que a gente vai ter. Então, a parte das coordenadas sempre vai mudar. Toda peça vai ser diferente. E o importante, o x7 aqui tem que ser o mesmo, né? O x aqui tem que ser o mesmo do ponto A, que é onde ele vai alinhar para começar a cortar. Beleza? Bom, vamos fazer isso daqui. Agora eu vou dar lá no simulador para a gente ver. Então, aqui no simulador, ó, eu abri ele aqui só. Se você for ver, ele tem algumas funções aqui em cima, né? Mas basicamente é fechar e abrir a porta. Aqui tem o esquema do som. Então, quando eu tiro, ó, ele já não vai mais fazer barulho. Aqui tem o esquema de potenciômetro ali e tal, do G54, que a gente vai utilizar, né? Se é o G54, G55, enfim. Vou deixar sempre no padrão, não preciso me preocupar em mexer. E aqui nas configurações, a única coisa que é bom é aumentar a velocidade de simulação para 4, tá? Para ele simular mais rapidinho. Beleza.
Então aqui no simulador, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, vou vir aqui no 3 pontos, vou cadastrar a peça que eu vou fazer. Então se eu for olhar lá no meu desenho, ela vai ser 150 por 120 por 15. Então aqui 150, aqui 120 e aqui 15. Beleza. Aqui é só a cor do modelo, né? Só para a gente visualizar a peça de forma mais fácil. Costumo deixar palma. Se quiser deixar uma outra cor para ficar uma visualização melhor para ti, pode fazer também, tá? Beleza. O que nós precisamos cadastrar agora? A ferramenta. Então a gente vem aqui na ferramenta. Aqui tem o número da ferramenta. Então, se eu deixei no programa ferramenta 1, eu deixo aqui ferramenta 1. Se eu deixei 2, vai ser 2, 3 e assim por diante. E em programas mais para frente, nós vamos utilizar mais ferramentas. Então eu tenho que cadastrar todas as ferramentas que eu vou utilizar. Beleza. Formato da ferramenta. Flat é uma fresa. Ball vai ser uma fresa ball nose, né? Que é aquela arredondada embaixo. Pointed vai ser um chanfrador, né? De 45 graus. E o pointed de 30 graus vai ser uma broca. Beleza? E thread vai ser ferramenta de rosca. Enfim, nós vamos utilizar agora no começo só a parte flat, que é justamente a parte fresa. Então, o diâmetro da minha fresa. Aqui só muda se ele for pastilheiro ou fresa mesmo, né? E o diâmetro vai ser 12. Então aqui vai ser 12. E o último aqui é só o comprimento que ela fica para fora da pinça. Honestamente, não faz diferença para mim agora de começo, tá? Beleza. Então, cadastrei a minha peça, cadastrei a minha ferramenta. Agora eu vou vir aqui no texto e eu vou digitar o programa aqui, ó. Então eu já tinha feito isso, né, já para facilitar um pouquinho. Então eu digitei todo o meu programa aqui, né? Um detalhe que eu não tinha comentado antes: tudo que está entre parênteses na programação é comentário. Então ele não vai ler como programa, vai ser só para você, na hora que você estiver operando a máquina, você conseguir se localizar. E outro detalhe, não precisa arrumar então, né, ponto A, ponto B, ponto C, mas eu recomendo que arrume sempre na programação para ficar mais fácil caso você simule e dê alguma coisa errado, você já olha direto qual que é o ponto que você errou para ficar mais fácil de corrigir, certo? Bom, o O0001 não precisa porque ele já está aqui, ó, é o número do programa. A minha câmera está na frente, mas vai ter aqui ó, o O0002, O0003, que eles estão em branco, né? Então aqui, O0001, tá aqui o mesmo programa que a gente tinha lá. O que eu vou fazer? Vou mudar de câmera, vou deixar na 2, ó, tá aqui a minha peça, né? E eu vou mandar rodar. Então, para facilitar a visualização, ó, eu posso desligar a máquina aqui, ó. Ela vai vir, vai fazer o contorno, né? Então, ponto A, agora ela vai para o ponto B, depois ponto C, vai descer para o ponto D, vai voltar para o ponto A, ó. Pode ver que ela vai linha por linha, vai afastar para a esquerda e depois ela vai subir para afastar a ferramenta. Então, afastou, subiu e encerrou o programa. Basicamente é isso. Vou rodar mais uma vez para ficar melhor para visualizar. Então, ó, primeiro ela vai pegar a ferramenta, vai mandar a ferramenta girar, vai posicionar para a esquerda e para baixo da peça, vai descer. Se eu quiser, tem o single block aqui. Deixa eu tirar minha câmera bem rapidinho. Deixa eu aqui, onde que tá a minha câmera? Aqui, ó. Então aqui ó, tem o single block, tá? Que você liga ou desliga, e o single block vai fazer ele rodar linha por linha. Então eu tenho que dar play, tem que dar play, tem que dar play, tem que dar play. Então toda linha eu tenho que dar o play para ele funcionar, tá? E se eu deixar ele desligado, ele vai dar o programa todo, beleza? Então vamos lá, ó. Pegou a ferramenta, foi para a esquerda para o lado, posicionou, subiu, vai fazer o contorno, certo? Então esse é o programa padrão. O que vai mudar quando a gente tiver peças diferentes é que a gente vai ter daí coordenadas diferentes e dependendo se a gente for mudar a ferramenta, a gente tem que mudar os parâmetros que nem eu deixei comentado ali já, certo? Então, no geral é isso, o simulador é super simples. O que a gente precisa fazer daí é pegar as peças que eu passei para vocês em sala e treinar algumas coisas para
conseguir fazer as outras programações daí. Fechou? Então, por hoje é isso e até mais.